A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos da Igreja Virtual. Aqui é a irmã Lúcia de Jesus e eu trago uma palavra vinda do coração de Deus para os nossos corações nessa oportunidade que o Senhor nos dá de termos esse culto aonde muitas vidas têm sido alcançadas pelo poder que há em Cristo Jesus. Não só do nosso Brasil, mas fora dele. Então, onde a palavra do Senhor chegar através dos meios sociais, o Senhor tem alcançado vidas, seja ela no trabalho, seja ela em casa, seja ela dentro de um hospital ou em alguma situação, o Senhor tem alcançado vidas. Aqui eu trago uma palavra em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim para nós: Ana ora pedindo um filho. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua filha, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca ser cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas não ouvia som algum. Pensou que estava bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor. Amados, eu trago uma palavra para cada um de nós nessa oportunidade, que quando nós nos prostramos diante do Senhor, quando nós nos derramamos perante o Senhor sempre dará resposta às nossas orações. Que nós pudéssemos dar um tema para esta palavra nós poderíamos dizer assim: todo pedido é atendido. Então, todo pedido é atendido. Nós sabemos que pode ser o sim, o não e o espera, mas todo pedido que nós fazemos diante do Senhor, com o nosso coração em lágrima, angustiado muitas vezes, ou derramando, rasgando o nosso coração diante do Senhor, todo o nosso pedido é atendido. Às vezes, quando vem o não do Senhor, é porque o Senhor lá na frente sabia e sabe, porque Ele é ontem, hoje, eternamente. Ele sabe que o não dele hoje, lá na frente, a gente vai dizer: Senhor, obrigado pelo teu não. Porque se fosse sim, talvez não seria da forma que a gente queria, da forma que a gente almejava, não seria bênçãos para as nossas vidas. Então, essa palavra que diz aqui, que neste momento, para a Ana foi o sim. Para a Ana foi o sim. Tinha sido não até o tempo presente. Ana buscava, Ana ia todo ano com seu esposo oferecer sacrifício ali, né, diante do Senhor, que era um costume naquele tempo. Ela e seu esposo Eucana, né, naquele tempo os homens poderiam, né, dentro dessa tradição, do costume da época de muitos países, que até o tempo presente ainda é permitido, né, ter outras esposas. Então, Eucana, ele oferecia juntamente com Ana e a Penina, que tinha filhos, e ele ia com Ana oferecer sacrifício ao Senhor. Porém, ela passava, né, por algumas situações que Penina tinha filhos, né, e ela não tinha. E ela chegava diante do Senhor, quem sabe ela pensava: meu Deus, eu vim aqui oferecer o que ao Senhor? Vou fazer o quê? Que o meu desejo era ser mãe, sendo que havia a palavra dizendo, né, que quando a gente era mãe, quando a gente gerava, a gente era abençoada. E sabemos que hoje a gente entende que muitas vezes nós não geramos no nosso ventre, né? Mas nós geramos no coração, nós geramos no cuidado, nós geramos na proteção, nós geramos no acolhimento, nós geramos através de uma mensagem como essa que alcança vidas. Quantos pais espirituais que temos no mundo, pessoas que nunca geraram no ventre, mas elas cuidam de pessoas
né, no âmbito espiritual, que ganharam vidas para o Senhor e são seus filhos espirituais. Então há várias maneiras no tempo de hoje, mas naquele tempo não era. E quando Ana chega diante do Senhor, ali amargurada, com o coração já cansada de sofrer afronta por Penina, de sofrer talvez palavras que tirava ela do sério, palavras que tirava ela do equilíbrio, palavras que tirava ela, né, do pensamento que ela estava ali de servir a Deus, de se dedicar à casa do Senhor. Mas naquele momento que ela chega diante do Senhor, o seu pedido foi atendido. E nesta oportunidade eu quero dizer para todos nós, a igreja virtual, que chega o momento que o Senhor nos atende. E quando nasce Samuel, que dali o sacerdote, né, ele abençoa, depois que ela conversa com ele, numa amargura de alma, só mexendo os seus lábios. E quero abrir um parênteses, que muitas vezes nós estamos com a nossa alma tão amargurada, tão aflita, diante de alguma situação que estamos vivendo, que nós chegamos diante do Senhor e nós não temos palavras para clamar, para pedir. Somente mexemos nossos lábios, ou talvez somente as lágrimas saem dos nossos olhos, mas tenha certeza que Deus, ele nos ouve, e não importa aonde estamos, qual situação que estamos, mas se nós estamos com o nosso coração voltado para o Senhor, o nosso pedido é atendido. Seja qual for a resposta, porque tudo que vem do nosso Deus é da vontade dele. Ele sabe o que é o bom para nós, o que é perfeito, o que agrada. Perfeito é aquilo que Deus faz, o melhor que a gente olha e diz, meu Deus, é perfeito o que Deus fez. Agradável é aquilo que agrada a nós e muito mais ao nosso Deus, que faz nós louvarmos o nome dele, enaltecer e não esquecer dos seus feitos. E tudo que ele faz é bom, porque quem olhar, e nós mesmos olhando para a situação, vamos dizer, foi Deus que fez, isso é muito bom. É aquilo que traz admiração, é aquilo que traz regozijo, é aquilo que serve de testemunho, que alguém vai ver e vai olhar e vai dizer, isso é bom mesmo, porque foi Deus que fez. Então, quando Ana chega nesse momento, que sai dali, que o sacerdote abençoa ela, Ana não tinha nem noção do que estava por vir. Ana não tinha noção do que estava para acontecer. O que aquele pedido a Deus, que significava Samuel, que Samuel significa pedido a Deus. Ana não sabe o que aquele pedido a Deus, que foi atendido naquele momento, traria não só para a vida dela a alegria, para casa, para o seu esposo Eucana, para toda a cidade, para todos os seus familiares, mas que o Senhor, ao escolher Samuel para uma grande obra na terra, para o povo de Israel. Quando a gente vai lendo a história aqui, o livro de 1 Samuel, nós vamos vendo que Ana cumpre o voto de levar Samuel, depois que desmama, foi feita uma festa, era uma tradição judaica, foi feita uma festa ali, e quando ela leva ele ali, ela apresenta. No momento, ele não entende o que estava acontecendo, mas ela chega e ela fala que era para aquele menino que ela orava, e o Senhor atendeu, e ela fez um voto de ser criado ali na casa do Senhor. Nesta oportunidade, nesse momento desta palavra, Ana cumpre o voto. E qual é o voto que nós temos feito diante do Senhor depois que nós recebemos uma bênção? Sabemos que para Ana, foi a experiência de Ana. Mas cada um de nós tem as nossas experiências, né? Muitas vezes de orar mais, de buscar mais, de evangelizar mais, de participar mais, de poder contribuir da maneira que podemos, seja ela financeira, seja ela coração, seja ela com as nossas mãos, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Qual é o voto que nós temos feito diante do Senhor, de algo que nós temos pedido? Pare e pense um pouquinho. Ana foi e cumpriu o voto dela. Talvez doeu no seu coração, mas fato é que ela realizar tudo isso, o Senhor abriu a madre dela, dando mais 5 filhos para Ana. 3 meninas e 2 meninos. Então o Senhor abriu depois de Samuel a madre dela. O Senhor quer abrir, amados, as bênçãos para as nossas vidas. Não a madre talvez só física, mas a madre das bênçãos, da prosperidade, das conquistas, das realizações. Qual é a bênção que você tem pedido para o Senhor?
Ana cumpriu. E Samuel foi usado por Senhor de uma maneira muito linda, que quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo que lá na frente, ele já adolescentezinho, a mãe visitava com o pai todo ano, quando ia oferecer sacrifício ao Senhor, ali em Israel. E Samuel ia crescendo na graça, na sabedoria dada por Deus, ganhando uma veste, cuidando do templo, zelando pelas coisas de Deus, enquanto os filhos dos sacerdotes, do sacerdote Eli, fazia tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Ao contrário de Samuel, ele foi consagrado ao Senhor, ele foi enviado, conduzido, ensinado, educado na presença do nosso Deus. E tudo quanto ele fazia para o Senhor no templo, agradava ao Senhor. Fato é que quando o Senhor chama ele estava tão longe da presença do Senhor, que quando chama, não entende que era o Senhor chamando Samuel. E por 3 vezes chama Samuel. E quando na segunda vez ele entende que não era um homem comum, mas que era o próprio Deus chamando Samuel. E Samuel entende e diz: Senhor, fala que o teu servo ouve. Né? Foi uma instrução de Eli para dizer para ele que quando ouvisse a voz, para dizer isso. Que nós, nessa oportunidade, nós possamos dizer: Senhor, fala. E o Senhor tem falado em cada encontro, cada culto. O Senhor tem falado cada manhã que nasce. O Senhor tem falado através da tempestade, da chuva, das guerras, das enfermidades. O Senhor tem falado através das lutas que nós temos passado. O Senhor tem falado. Basta que eu e você possamos ter o ouvido atento, não só da escuta física, mas ouvir com a nossa alma, com o nosso coração, aquilo que o Senhor está falando. Então tenha por certo que todo pedido feito ao Senhor, ele é atendido, mas tudo será para a glória do Senhor. Basta que nós se colocamos na presença do Senhor, como Samuel se colocou, se tornando um grande instrumento na obra do Senhor. Num tempo tão difícil que Israel perdeu guerra, que pegaram a arca de Deus e levaram no templo ali de Dagon, e querendo colocar diante de um Deus que não tem poder, de um Deus que não realiza milagre, tipo insultando o nosso Deus, colocando a arca do Senhor. E Israel perde a guerra, Israel passa ali por momentos de enfermidades, de situações que levaram à morte, e quantas aflições. E Samuel se levanta como profeta, se levanta ali como uma autoridade do Senhor para levar a mensagem do Senhor. Que nesse tempo que estamos vivendo desafios, que nós possamos nos levantar como Samuel, porque nós somos resposta de orações. Seja quem nasceu no lar cristão, quem não nasceu, somos resposta, porque sempre tem alguém orando para que o Senhor venha salvar, para que o Senhor venha libertar, para que o Senhor venha transformar. Então, que nós possamos levantarmos como servos do Senhor num tempo tão difícil, mas que o Senhor tenha atendido orações, tenha atendido pedido, o Senhor tenha nos atendido aquele que clama, e levantarmos e posicionarmos, porque grande será a obra que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim como o Senhor foi com Ana, assim como o Senhor foi com Samuel, assim como o Senhor foi com Israel, dando vitórias, né? Muitas vezes perdia, mas maiores foram as vitórias. Assim o Senhor é conosco. O Senhor, nesse tempo de grandes lutas, o Senhor quer nos levantar para que nós possamos proferir o seu nome, elevar a mensagem, ganhar vidas, gerar vidas, aquelas vidas que não têm mais socorro para os homens, aquelas vidas que estão angustiadas, que estão enfermas, que não conhecem a Cristo. Nós somos o Samuel desta geração. Que Deus abençoe a todos no nome santo do Senhor Jesus.